Tudo beleza? Bem-vindos a mais uma aula de redação para ensino médio com o professor Jordano Valente. Hoje vamos continuar a entender o que é uma dissertação. Nós estamos agora na nossa parte 3 para encerrar todo o ensinamento de o que você tem que saber sobre o que é uma dissertação e como fazê-la. Vamos lá! Nós já vimos na nossa estrutura básica tema, tese e argumento nas duas aulas anteriores. Hoje nós vamos ver a proposta de intervenção que está relacionada diretamente à conclusão. Então, a conclusão é um parágrafo que tem duas funções muito importantes. Em primeiro lugar, o último parágrafo do seu texto precisa retomar a tese. Isso não pode faltar na sua conclusão. Uma das duas funções do parágrafo introdutório é a apresentação de uma tese, ou seja, um ponto de vista central, uma ideia que, de certa forma, resume o texto. Isso você fez lá na introdução, ok? Se estamos falando de uma ideia central, é um pouco óbvia a necessidade de ela estar na conclusão. A melhor forma de fazer isso é parafraseando, ou seja, reescrever essa tese, só que com outras palavras. Exatamente a mesma ideia, ok? Vamos lá. Ideia de tese de retomada. Tese. Duas mães, dois pais, meio irmão entediados, filhos legítimos e adotivos. Estes são só alguns dos possíveis arranjos que configuram a família contemporânea. Os tempos de só papai, mamãe, titia fica na letra dos Titãs. Entretanto, há ainda muito que se discutir para que, de fato, essa nova configuração seja reconhecida e retrate a nova instituição familiar brasileira. Isso foi dito lá na introdução. Tá aqui a tese, nessa parte em negrito aqui, ok? A partir do entretanto. Aí vamos pensar, né? Tá aí a introdução, vamos pensar como seria o início da conclusão. Por tudo isso, fica claro que ainda há muito que avançar nas discussões sobre a representatividade da instituição familiar. Ou seja, comecei aquilo que eu coloquei lá na introdução, eu vou retomar essa fala para eu poder começar a trabalhar como solucionar esse problema. Note que a tese e a sua retomada têm o mesmo objetivo, mostrar que a questão da representatividade ainda merece muitas discussões. A forma de dizer nos dois parágrafos, porém, não é a mesma. Essa é a ideia da retomada da tese. Vamos lá. Apresentando proposta de intervenção. No caso do Enem, é muito importante que todos os pontos analisados pelas competências, vamos lembrar, ainda vamos ter uma aula específica só sobre as competências, só ressaltando aqui, são 5, tá? Estejam muito evidentes na sua redação. Se a grande maioria dos alunos apresentam propostas no último parágrafo, é muito provável que, procurando intervenções, o leitor olhe diretamente para a conclusão do seu texto. Essas propostas precisam ter duas características muito importantes. A primeira, serem aplicáveis ao tema e ao que foi dito no texto. Quando eu corrijo redação, eu leio muitas dissertações que costumam falar uma coisa e aí a pessoa, né, que produziu aquela dissertação dá uma solução que nem ela sabe se aquilo realmente tem eficácia ou se é possível ser feito. É quase uma utopia. Então, é o primeiro cuidado que você tem que ter. Pense numa solução viável que possa ser realizada por alguém. Segunda, as propostas precisam ser detalhadas. Muitas das vezes, tem muita gente que não sabe, né? Eu fiz a conclusão da minha dissertação, porque eu tirei 0, ou porque eu não tirei 200 pontos, que é quanto vale a conclusão. O problema é que muitas das vezes você citou a ideia, mas não explicou. Não disse todo o procedimento que vai ser necessário para realizar aquela ideia. Sem isso, a sua conclusão vai estar incompleta. Vamos lá, vamos ver um exemplo para o que eu estou falando aqui ficar mais claro. Torna-se evidente, portanto, que setor privado, instituições de ensino, nem nada ajudam na resolução do problema, que só cresce. Daí é uma crítica, ok? Que quem? Setor privado, empresas, instituições de ensino, nada ajudam na resolução do problema, ou seja,
nem o setor privado, nem as escolas conseguem resolver esse problema. Eu estou afirmando isso. Sendo necessário, então, que se recorra a outros agentes sociais, ou seja, já que a educação e as empresas não estão me ajudando, eu tenho que procurar outro órgão das esferas sociais que possa me ajudar. Outros agentes sociais de forma que estimulem uma ação por parte dos omissos. Em primeiro lugar, o governo, em parceria com as ONGs, olha aí, eu estou envolvendo agora o governo e ONGs, pode criar campanhas de doações de livros a fim de incentivar a doação. Olha só, qual é a proposta? Ele disse quem? Governo e ONGs. O que? Criar campanhas de doação de livros. Para quê? Incentivar a adoção das leituras habituais sem custo por parte das escolas. Então eu ainda vou ajudar a escola com essa solução. A escola não tem a solução, eu posso criar uma solução que ajude a escola. Olha só que sacada. Então lembra, quem vai fazer isso, o que vai ser feito, como vai ser feito. Não pode haver conclusão sem esses itens. Não esqueça disso. Além disso, a mídia, que seria um outro veículo da esfera social, também pode auxiliar as principais livrarias na divulgação de seus lançamentos, para que as vendas aumentem e então seus preços sejam reduzidos, que é o que acontece hoje em dia. Isso seria uma outra solução. Ou seja, a conclusão não precisa ter apenas e somente uma solução. E isso é o que nós consideramos corretores, nós consideramos uma redação com uma solução pobre. Tá? Seja versátil, use a sua criatividade, investigue na sua memória, no seu conhecimento de causa, o que mais pode ser encontrado de solução para o problema. Quanto mais você puder elencar, melhor vai ser a sua nota na conclusão. Orientações. Busque apresentar uma proposta concreta, específica ao tema e consistente com o desenvolvimento de suas ideias. Para construir uma proposta muito bem elaborada, você deve não apenas propor uma ação interventiva, mas também o ator social competente para executá-la. Como a gente disse ainda há pouco lá, sobre governo, sobre ONGs, sobre a mídia, tá? Para executá-la de acordo com o âmbito da ação escolhida. Uma ação individual, uma ação familiar, uma ação comunitária, uma ação social, uma ação política, governamental, uma ação mundial. Além disso, você deve determinar o meio de execução dessa ação e o seu efeito ou finalidade, bem como algum outro detalhamento. Quanto mais detalhista, melhor. Perguntas a serem respondidas na construção de uma conclusão. Ao elaborar sua proposta, procure responder sempre essas perguntas. O que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema? Quem deve executar essa ação? Como viabilizar essa proposta? Como ela vai poder ser útil? Como ela vai poder ser feita? Qual efeito ela pode alcançar? Quais são as metas? Né? Que ideias? Né? Quais são meus objetivos com essa ação? Quinta, que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Então vocês estão vendo aí que é importante detalhar a proposta. Sem detalhamento vai estar uma ideia incompleta. Existem várias formas para propor uma intervenção e você deve, letra A, explorar aquela que mais se adequa ao tema e ao seu projeto de texto, ou seja, coerência. Ficar atento para que sua proposta esteja explícita, ou seja, que ela esteja numa linguagem compreensível, uma linguagem direta. C. Constatar a falta de uma ação ou de um projeto ainda não é suficiente para configurar uma proposta de intervenção. Então não basta colocar ação, explique-a. D. Evite propostas vagas, genéricas ou incompatíveis com a discussão. Não fuja do tema, continue no ritmo, continue naquela direção, não mude de direcionamento durante a apresentação da ideia. Seja claro ao apresentar seu desejo de intervir na realidade, né? Seja transparente, claro, nunca se envolvendo. Sua proposta deve contemplar a situação problematizada em seu texto, ou seja, ela tem que ser coerente com o problema que está sendo abordado. Agora vamos a um detalhe final sobre a conclusão que muita gente esquece. Os direitos humanos. Você vê isso nas propostas do Enem, mas não entende o que são esses direitos humanos. Por que eu tenho que me preocupar com isso? Vamos lá.
A prova de redação do Enem sempre assinalou a necessidade de o participante respeitar os direitos humanos. E essa determinação está na matriz de referência da redação do Enem. Pode-se dizer que determinadas ideias e ações serão sempre avaliadas como contrárias aos direitos humanos, tais como defesa de tortura, mutilação, execução sumária e qualquer forma de justiça com as próprias mãos. Se você colocar isso numa conclusão, dê adeus à sua redação. Dê adeus a 1.000 ou qualquer nota na redação do Enem. Sem a intervenção de instituições sociais devidamente autorizadas, como o governo, autoridades, as leis, por exemplo. Incitação a qualquer tipo de violência, se você manifesta que você é contrário àquilo, que você tem que agir com rigor, bater, né, agredir fisicamente ou mentalmente aquela pessoa, aquele órgão, aquela instituição, você vai estar cometendo um sério erro em todo o seu texto. Incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica ou socioeconômica. Explicitação de qualquer forma de discurso de ódio voltado contra grupos sociais específicos. Às vezes você centraliza tanto a sua atenção numa situação e coloca seus pensamentos pessoais que muitas vezes não tem nada de humano. Então, para a avaliação das redações, são considerados os seguintes princípios norteadores dos direitos humanos pautados no artigo 3º da Resolução número 1 de 30 de maio de 2012, que estabelece as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Então, você tem que demonstrar como você vai apresentar a sua proposta de conclusão, tem que estar implícito, né, na sua conclusão. Há algum ato de dignidade humana, igualdade de direitos, são coisas que você tem que defender na sua conclusão. Reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades. Laicidade do Estado, o Estado é um Estado laico, ou seja, ele não está respondendo a somente uma religião, ele é livre para ter sua própria opinião. Democracia na educação, se não for uma educação democrática e for autoritária, autocrática, nunca vai para frente. Transversalidade, vivência e globalidade, um mundo coeso, um mundo unido. Sustentabilidade socioambiental, a questão da educação ambiental, nossa conscientização ambiental, para que o nosso mundo continue vivo e nos proporcionando a melhor qualidade de vida. Então, nós temos trabalhado desde a primeira videoaula sobre dissertação um tema que é sobre o debate sobre o aumento de casos de violência doméstica durante a quarentena. Vocês já fizeram a introdução, já fizeram o desenvolvimento e agora vocês vão fazer a conclusão, ok? Então, eu estou esperando para ver o que vocês conseguem fazer, né? Tá aqui o texto 1, para quem não lembra, tá? O texto 2, que é um texto informativo, né, e estatístico sobre a Lei Maria da Penha. O texto 3, que é uma forma de solução, né, para a questão de mulheres que são agredidas, quando tem uma participação da sociedade nisso daí. E as propostas de tópicos já foram abordadas para você criar sua introdução e seu desenvolvimento. Vou estar aguardando os resultados. Até a próxima.